Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2026. Vamos então à nossa leitura da Bíblia, nos capítulos 18, 19 e 20 do livro de Êxodo. Iniciando o capítulo 18, nós temos o encontro de Jetro, o sogro de Moisés, com Moisés agora no deserto, fora do Egito, né? Então o texto começa dizendo assim no verso 1: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então perceba, em algum momento da sua disputa com Faraó, Moisés envia a sua família até o seu sogro no deserto para que ela possa estar segura, para que não haja risco de morte em relação aos seus filhos ou à sua mulher. Essa história a gente consegue aprender dessa passagem. A Bíblia não menciona quando, não diz em que período isso aconteceu, mas em algum momento ali dá a entender que Moisés manda sua família para ser cuidada pelo seu sogro. Então, esse sogro agora, ouvindo da libertação do povo, ouvindo que o povo foi liberto do Egito, como é o Evangelho, né, que é a nossa libertação, ele decide se juntar a este povo. Essa mensagem aqui, no capítulo 18, é uma prefiguração do que é o Evangelho nos nossos dias. As pessoas ouvem o Evangelho, ouvem que agora nós somos livres, que nós somos libertos, que Deus nos libertou do domínio das trevas, e decidem se juntar então a este povo. Lá no verso 6 ele diz: e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Então aqui havia ali um momento de separação por conta das batalhas que Moisés enfrentava. Agora nós estamos num momento de união, no momento de celebração, de reencontro. Voltando lá para o texto de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do reino dos céus. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então, Moisés por um tempo se afastou da sua família. Agora ele estabelece esse reencontro em uma outra condição. Se antes eles estavam juntos numa situação de escravidão, de domínio das trevas, agora eles se reencontram numa posição de livres, né? De pessoas que agora têm a sua própria nação, que não dependem mais do Egito. Lá no verso de número 11, aliás, no verso de número 10, diz assim: e disse, aqui disse Jetro, o sogro de Moisés: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, a história começa dizendo que Jetro, lá no verso 1, era sacerdote de Midian, ou seja, sacerdote de uma outra religião, de um outro povo, servia a outros deuses, tinha uma posição elevada nessa religião. Mas ele ouve falar da libertação, ele ouve falar que Deus agiu com mão poderosa para livrar o povo do Egito, e ele entende então que esse Deus dos hebreus é maior do que todos os deuses que ele serve. Que esse Deus dos hebreus é um Deus vivo que se relaciona com o seu povo e livrou Israel da mão de Faraó. E ele passa a ter comunhão, a buscar uma comunhão com esse Deus. Perceba que lá no verso 12, ele diz assim: então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. Ou seja, ele vai sacrificar, isso é, ele vai buscar uma comunhão, vai buscar um relacionamento com este Deus.
é o evangelho sendo pregado. Antes de haver evangelho, né, nós chamamos então de proto-evangelho, né? O proto-evangelho é a imagem do evangelho no Antigo Testamento, a sombra desse evangelho, o anúncio de coisas boas, né, já no Antigo Testamento. Então ele recebe essa mensagem, ele confia em Deus, ele percebe que Deus é realmente o Deus de Israel, o Deus do seu povo, o Deus vivo, né? A partir do verso de número 13, nós temos então uma contribuição importante que Jetro vai dar a Moisés em relação à liderança do povo. Então vamos ler o verso 13, que diz assim: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Você só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então veja, nós vamos parar a leitura aqui para não ficar muito extensa. O sogro de Moisés observa o que acontece em Israel. As pessoas se juntam entre os hebreus, né? As pessoas se juntam para levar seus problemas até Moisés, e Moisés fica ali sentado julgando o povo. E ele percebe que isso é pesado demais. Isso é importante a gente entender, irmãos, porque, veja, existem situações na vida que são pesadas demais. Existem compromissos que são pesados, que nós sozinhos não podemos suportar. E nós precisamos entender isso. Vamos aplicar isso para a nossa vida, né? Quais são hoje as atribuições que nos são pesadas, que sozinhos nós não conseguimos, que nós não estamos dando conta? Existem coisas na vida que sozinhos nós não damos conta. E aí é preciso compartilhar, é preciso chamar alguém, conversar, é preciso que alguém como Jetro veja e aconselhe. Isso é natural. É normal que o homem reconheça a sua fraqueza, a sua limitação, e diga assim: olha, eu não posso, não dou conta. É importante. Deus gosta disso, que a gente reconheça os nossos limites, que a gente compartilhe as nossas dores, que a gente peça ajuda. Então Moisés estava administrando o povo de uma forma muito pesada, de uma forma que era suicida, porque daqui a um tempo ele não conseguiria aguentar essa demanda de trabalho, ainda mais no deserto. Então ele iria sacrificar o povo e a si mesmo. E aí o Jetro diz para ele assim, olha, no verso 19, aliás, verso 19 e 20, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina os estatutos, as leis, faz-lhes saber o caminho que devem andar, a obra que devem fazer, ou seja, pastoreia esse povo, lidera esse povo. Veja como ele começa, interessante, irmãos, dizendo assim: Moisés, eu vou te dar um conselho. Em tese, o que está acontecendo aqui é isso. Moisés, eu vou te dar um conselho. E o conselho, ele sabe que o conselho é para compartilhar, que é para dividir tarefas. Mas ele vai iniciar elogiando Moisés, ou seja, dizendo para Moisés o que ele é, o que ele deve fazer. Então, Moisés, você vai continuar sendo líder de Israel. Você vai ensinar esse povo. Você deve mostrar para esse povo o caminho. Você deve apresentar esse povo a Deus. Você é o líder deste povo, Moisés. Moisés, você vai continuar fazendo essas coisas. Então ele começa de um ponto de vista positivo, quase como um feedback, né? Esse feedback que a gente recebe aí dos patrões, do RH, começando pelos pontos positivos. Aí depois ele vem para um ponto que é mais crítico, que Moisés poderia ou não aceitar, ou que poderia ou não haver um conflito de opiniões. Aí ele começa então dizendo no verso 21,
Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu à palavra de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Então, percebe, irmãos, Moisés atende à voz de Jetro, porque Moisés é um homem manso, é um homem humilde, é um homem que quer aprender, que não é orgulhoso, né? Que deseja uma outra opinião. Né? Então ele ouviu o que estava fazendo errado e entendeu. Isso é importante, a gente ter esse espírito. Quantas pessoas podem chegar para a gente e falar assim, olha, você está errado, você precisa mudar. E nós vamos ouvir. Será que nós temos essa disposição de espírito, de caráter, para ouvir dos nossos amigos e irmãos, você está errado, mude. Você está errado, se transforme. Será que você tem essa disposição como Moisés teve? É preciso manter sempre um espírito pronto a ouvir que se está errado, a ser questionado, né? E Jetro, por sua vez, foi sábio no seu conselho e entendeu que Moisés precisava compartilhar as dores da liderança, compartilhar a carga pesada da vida. Se a vida, irmãos, está pesada, compartilhe. Se a vida está pesada, né, distribua os fardos. Você não anda sozinho, você não lidera sozinho e você não vive sozinho. Deus tem uma família para que você possa dividir as cargas, certo? Então, capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Diz assim no verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou-lhe e disse, assim falarás à casa de Jacó, e a anunciarás aos filhos de Israel. Vamos lá no verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então perceba que Deus agora chama o povo para um relacionamento. Deus já livrou Israel do Egito. Agora Deus chama o povo. É como se fosse um contrato que está ocorrendo, onde Deus diz assim, eu fiz minha parte, eu demonstrei meu poder, eu já entreguei a parte que me cabe, né? Eu já paguei uma parte do preço, né? já dei 50% de entrada, 100% de entrada, já fiz a minha obrigação nesse acordo. Agora é a obrigação de vocês. Se vocês me ouvirem, se vocês guardarem a minha aliança, se vocês obedecerem minha voz, então vocês serão de fato meu povo. Vocês serão reinos de sacerdotes. Então lá no Egito, quando Deus se apresenta para Moisés, ele vai dizer que o povo é dele. O povo é dele e ele vai libertar o povo de Faraó, né? O povo da mão de Faraó. Porém agora, para que o povo realmente seja de Deus, esse povo precisa aceitar esta condição. Então o povo precisa assinar esse acordo. E essa assinatura de acordo, de entrega de propriedade, essa assinatura em que o povo diz assim, nós somos realmente povo de Deus, dependia da condição de que o povo ouvisse a voz de Deus. E aí Deus promete fazer deles um reino de sacerdotes, ou seja, um reino de pessoas livres e de pessoas que se relacionam com esse Deus. Não apenas um reino
onde Deus fala apenas com uma pessoa. Não, mas um reino em que as pessoas falam com Deus, né? Bom, e aí Deus pede ao povo então para se purificar, para se manter longe de qualquer tipo de pecado ou de qualquer ato impuro, porque Deus iria falar com esse povo de cima do monte. Ele faz um convite então para que Moisés suba ao monte e o povo fique embaixo olhando, esperando a presença de Deus. Aí lá no capítulo de número 20, nós temos então de fato Deus descendo ao monte falando com Moisés, né? No verso de número 1 diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Percebe, irmãos, que aqui inicia os 10 mandamentos, né? E perceba que eles não são chamados de 10 mandamentos. O título, os 10 mandamentos, é uma construção posterior. Deus entrega as leis para Moisés e inicia falando sobre não ter outros deuses, né? Sobre não ter imagem de escultura, para a adoração dessas esculturas, e ele diz lá no verso 5 que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000. Ou seja, ele já está deixando claro aqui que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Os 10 mandamentos, ainda no tempo da lei, já é o mandamento da graça, já é o tempo de graça, já tem graça de Deus ali, porque se ele leva juízo e condenação, ele leva até a terceira geração, mas se ele precisa fazer misericórdia, ele estende até 1000. Então a misericórdia é muito maior do que o juízo, já pré-anunciando o que iria acontecer na cruz, em que Cristo se entrega em nosso favor, e o juízo que deveria vir sobre nós agora é transformado em graça, em perdão, em libertação. Então a misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse é um dos princípios dos 10 mandamentos. Aí vamos para o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele em vão, né? É a ideia de reverência, de respeito ao Senhor, de não ficar jurando, eu juro por Deus, né? Fazendo votos a Deus, não faça isso, né? Tenha reverência ao nome de Deus, não misture o nome de Deus com qualquer outra coisa, com política, com negócios. O nome de Deus precisa ser santificado na nossa vida. Que tipo de postura nós temos tomado em relação a esse nome? Às vezes a gente vai abrir um negócio, bota o nome de Deus, a gente vai falar de política, fala de Deus, são coisas separadas e distintas, né? Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, o 7º dia é o dia do descanso. Precisa se observar um dia de descanso. Esse é um princípio, né, de descanso que vai entrar aqui na lei do Senhor e para a gente observar na nossa vida. Nós vamos observar o sábado? Nós vamos guardar o sábado? Não. Por que nós não guardamos o sábado? Porque lá em Colossenses capítulo 2, verso 16, há um texto que diz assim: as festas de lua nova, os sacrifícios e os sábados são sombras do que viriam, que é Cristo. Então, o sábado, ele existiu até Cristo. Quando Cristo vem, ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, nós descansamos em Cristo. Por isso ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é o nosso descanso, ele é a promessa do descanso e continua sendo essa promessa de descanso eterno em Cristo. Então nós trocamos o sábado não pelo domingo, tá? Porque o domingo é o dia da adoração a Deus, o sábado é dia de descanso,
O domingo, dia de adoração. São dias diferentes. Um para adorar, o outro para descansar. Nós trocamos o sábado por Cristo. Cristo é o nosso sábado. Nele nós descansamos, tá? Bom, o sábado encerra a primeira tábua. Essa primeira tábua faz referência aos mandamentos direcionados a Deus. Então, guardar o nome de Deus, lembrar do sábado, não adorar imagem de escultura e não ter outros deuses diante dele, certo? Isso é resumido por Jesus como: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E aí nós vamos para a segunda tábua, que são as leis em direção ao homem, que diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Verso 12. 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então essa última tábua, a segunda tábua, diz respeito aos relacionamentos humanos. Jesus resume ela como? No mandamento de amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus dá 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que são os mandamentos resume os mandamentos referentes a amar a Deus. E o segundo mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo, que faz referência aos relacionamentos humanos. Então, se eu amo o próximo, eu não mato, eu honro pai e mãe, eu não furto, eu não adultero, eu não dou falso testemunho, ou não profiro mentiras, né? E não cobiço o meu próximo, né? Não cobiço as coisas que ele tem. Irmãos, perceba que esse cobiçar é uma proteção também social, que a partir da cobiça é que vem o furto, é que vem a morte, o assassinato, né? Então, o último mandamento, ele é um mandamento que fecha um ciclo assim de desejos pecaminosos, né? Então, Deus entrega aqui essas tábuas para Moisés. Depois a gente vai ver a entrega das tábuas, sendo bem delimitado isso mais para frente, tá bom? Bom, nós fechamos aqui o capítulo de número 20. Depois disso, Moisés desce do monte, o povo presencia trovões, né? E Deus falando com Moisés, e o povo escolhe então ficar de longe, né? Bom, que você tenha um dia abençoado, uma segunda-feira na graça de Deus, e até amanhã.